Quem não teve? Só a Patrícia, bastante gente. Eu me formei aqui na Universidade de Cuiabá em 2007. Eu até achei que ia para a área da pediatria, mas logo no ano seguinte eu já estava fazendo especialização em implantodontia. Então, de 2008 a 2010, eu fiquei no Hospital do Câncer. Minha especialização foi em ambiente hospitalar. Boa tarde. Então, foi no Hospital do Câncer, né? A minha turma foi a única turma de endodontia lá no hospital, de implantodontia no hospital, com ênfase em cirurgia. E logo depois de 2010, ficaram o pessoal da Buco. Então, ainda hoje, né, em 2023, assim como os outros hospitais, o Hospital Municipal de Cuiabá, o HGU, os outros hospitais têm, a Santa Casa também tem a equipe de bucomaxilo lá. Então, no Hospital do Câncer, depois da minha turma, ficaram só o pessoal da bucomaxilo mesmo, né? E eu falo que no hospital foi, assim, um grande aprendizado e foi onde eu, foi no início mesmo que aí eu me apaixonei pela cirurgia, me apaixonei por essa área que é, assim, é uma mistura, né, de prevenção, de conscientização, de humanização, né, que a urgência e a emergência, a gente vai ver durante a aula, sempre aparece. E nós precisamos, pelo menos, entender um pouquinho, para se a gente não puder atender, a gente puder encaminhar esse paciente, né? Então, assim, no hospital foi onde eu cresci um pouquinho mais depois da graduação. Depois eu acabei fazendo outros aperfeiçoamentos, fiz na BO também endodontia, mas acabei desistindo, fiz 11 meses de endodontia e acabei desistindo da endo, mas assim, hoje eu faço uma abertura, chegou com dor, eu faço, e eu tenho uma pessoa que me ajuda no consultório, que então é quem faz as endos, mas assim, por isso que eu falo, eu não faço, eu não gosto, e a gente, todo mundo, né, cada um tem uma caminhada, um jeito diferente, cada um vai gostar de uma coisa, não adianta, ou uma coisa que você se apaixona, que você quer, que você tem mais vontade de fazer, né, e outras que você faz, mas eu brinco assim, se a gente não faz bem feito, a gente precisa saber encaminhar, tá? Porque a saúde do paciente sempre em primeiro lugar. Estou terminando, com a graça de Deus, meu mestrado aqui também pela Universidade de Cuiabá, então isso para mim ter feito a minha graduação aqui, depois estética e cosmetologia eu também fiz aqui, então assim, é um prazer enorme para mim estar aqui. Sou professora na pós-graduação também, aqui já temos acho que 2 anos de harmonização orofacial, especialização aqui na faculdade. Eu entrei como monitora, logo depois que eu terminei a minha pós de harmonização. E aí, no ano passado, eu entrei como professora e a gente está aí, caminhando junto, tá? E dou algumas disciplinas na graduação também. Gente, falando de urgência e emergência, essa disciplina é estágio em urgências, né? Odontológicas. O que vocês acham que é urgência e que é emergência em odontologia? Vocês acham que tem alguma diferença de urgência e emergência? Lógico que tem. Sim, né? Qual que é a diferença? Emergência é quando o paciente chega com muita dor. Ele não está se aguentando de dor. Já a urgência tem uma necessidade de atendimento, mas pode aguardar um pouquinho. Tem atendimento, tem a necessidade de atendimento, mas pode aguardar um pouquinho. Pode. A emergência é naquele momento, é na hora. É emergente. Ela está com, digamos, um caso de pulpite. Que tem que ter uma intervenção ali naquele momento. Já a urgência precisa ser atendido, porém não com tanta emergência. Mas tem que ser atendido naquele momento também. É mais ou menos assim. Eu falo que as duas, tanto a urgência como a emergência, geralmente a maior causa, o maior sinal e o maior sintoma é a dor. Tanto na urgência como na emergência. A urgência a gente precisa atender imediatamente
caracteriza como uma urgência, tá? Porque a urgência, a gente precisa ter um atendimento rápido, né? A gente precisa ser ágil, a gente precisa entender o que está acontecendo. Na verdade, na urgência e na emergência, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Mas, na urgência, se está com dor, se foi algum trauma, se for por infecção ou independente do que for, eu tenho que agir rápido sim. Precisa ser naquele instante, tá? Medidas rápidas. Mas a emergência, além dessas medidas rápidas, é uma situação crítica, tá? Que traz perigo eminente à vida. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho e aí algumas coisas a gente vai ter, talvez a gente vai aparecer pra gente aqui na clínica, na faculdade, mas outras já nem aparecem, mas no consultório da gente aparece. Então, a emergência é quando tem um risco à vida, tá? Então, assim, por exemplo, há uns 5 anos atrás eu recebi uma paciente no consultório. Eu tinha meu consultório bem no centro, né? Fiquei 6 anos no centro de Cuiabá e depois eu fiquei mais 5 anos aqui na Carneiro de Campos. E aí eu construí no bairro onde a minha mãe mora, que é uma rua dentro da avenida ali do Cochipó, né? Pra quem vai ali perto da Policlínica do Cochipó. Tá, e fiquei lá e aí o pessoal, além desse pessoal que me acompanhava, o pessoal da região começou a ir. E aí um dia uma senhora chegou inchada, gente, assim, ó, eu nunca tinha visto assim, que não tivesse no hospital, ela estava bem inchada, já estava indo esse inchaço, ela me relatou que tinha ali uns 2 dias, mas no 3º dia ela acordou com o olho inchado, com até o pescoço, assim, todo com edema, extremamente duro, quente, que são sinais de inflamação. Então, está acontecendo uma inflamação, uma infecção, os primeiros sinais, rubor, calor, né, vermelho e tal. E ela já assim, meio que incomodando a garganta e tal. Gente, uma bactéria hoje em dia, a gente sabe que vai para a corrente sanguínea e se tá, e aí eu vou falar mais pra frente o que acontece no nosso organismo como um todo, e é isso que eu quero que vocês visualizem nessa disciplina, nesse primeiro contato que a gente está tendo aqui, mas a gente vai estar, acho que na próxima semana a gente já vai entrar pra clínica, né? Então, assim, eu quero que vocês busquem essa visão geral e, lógico, a gente precisa estudar outras coisas, mas assim, começou, não sei se vocês já ouviram falar, quando começa a inchar tudo, movimentar tudo, começa um edema de glote, né? Então, assim, ela vai inchando tanto, os tecidos vão inchando tanto, vai acontecendo o quê? Um acúmulo de líquidos naquela região que o organismo, por algum motivo, não está conseguindo drenar, não está conseguindo botar para fora, né? Vocês sabem que a gente tem os linfonodos, que são os primeiros sinais. Gente, na cabeça e no pescoço, se a gente for contar os linfonodos do nosso corpo humano, tem pelo menos uns 800. Na cabeça e no pescoço, quantos você acha que tem de linfonodo, que é o nosso sistema de defesa? Mais de 30. Mais de 30. Tem 300 e poucos linfonodos. Então, tem 300 linfonodos. Então, assim, 1/3 é cabeça e pescoço. Porque, né, ali, sistema nervoso central. Gente, eu falo que Deus é perfeito, né? Porque faz uma máquina. O sistema nervoso central, a gente vai ramificando pela coluna vertebral inteira. Tem os pares de nervos cranianos, aquela coisa toda, né? Mas eu vou focar aqui. Então, assim, então, essa mulher chegou no consultório, eu falei, mas sabe tomar medicação? Esse dente começou a doer um pouco, eu já tomei medicação, já parei, aí você ouve, né? Tá, mas aí de ontem pra hoje, ontem tava só um pouquinho e eu amanheci desse jeito. Então já não tá mais um controle que ela corre risco de vida. Por quê? Porque eu posso fazer, essa bactéria pode ou fazer uma endocardite bacteriana no coração, ou ela fazer um edema de glote, trancar a glote, ela não vai conseguir respirar mais. Entendeu? Então, assim, eu vi que estava extremamente emergente essa situação dela. Eu vou extrair o dente dela, ela tinha um dentinho amolecido aqui, era daqui dele, com certeza estava a infecção. Eu vou extrair o dente dela com ela com o rosto desse tamanho. Então, eu falo assim, a gente tem que saber quando fazer e a gente, melhor ainda, entender que quando não fazer.
né? Então, assim, isso é uma situação de emergência, quando traz um risco de vida. Lógico, tem umas que se a gente descuidar e se nós dentistas não diagnosticarmos, não medicarmos ou não fazer a intervenção no local, que também não adianta só medicar, né? Então, assim, ou fazer a intervenção no local, a gente precisa, tá? Então, assim, a diferença de urgência e emergência é essa. E aí, o que eu acho de extrema importância, gente? Alguém aqui já sentiu dor de dente? Eu já. E foi uma vez na vida para nunca mais querer sentir igual. Alguém já sentiu aqui? Quem já sentiu? Gente, não é. Eu falando, não é, a dor é dependendo da dor. Lógico que tem gente que chegou a um grau, assim, eu brinco que há 20 anos atrás, eu estava ainda na faculdade, me começou a doer o meu 46, que ele foi irradiando para baixo aqui de noite, eu não tinha nada no dente, não tinha, sabe? E apesar de que eu fui uma criança muito doceira, tenho várias restaurações, mas neste dente não tinha nada. E começou aquela dor, eu falei assim, gente, eu sei dessa dor na teoria. Então ela pulsa, ela lateja, só que ela não está localizada, ela vai difusa e tem um negócio que irradiado, que se fosse do lado esquerdo eu ia achar que era um trem de coração. Mas enfim, tava demais. Então, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que está com dor de dente. Porque a maneira, só de você chegar e você receber essa pessoa de verdade, gente, já se sente mais confortável, sabe? Só de saber que você é dentista, que você vai conseguir ajudar na cabeça dela, é isso, né? Então, assim, por mais que vocês estão ainda na faculdade, vamos treinar isso. Tá, tenta entender essa dor, então assim, porque é multifatorial uma dor e pode também ser de vários, né, estimulados de várias formas. Então, vamos pensar, vamos conversar com a paciente, saber a história dessa dor. Alguns passam por outro dentista, fazem procedimento de cirurgia, às vezes voltou lá no meu retorno, então você tem que saber. Muitas vezes se chega com a cirurgia de alguém que vai falar, o dentista viajou, não sei o que, você não pode mexer se você não está sabendo, então a gente tem que fazer de repente uma panorâmica, ou pedir o contato da pessoa que fez, e tentar falar que a pessoa foi ali, não conseguiu, se você pode, né? Assim, mas a gente, são vários fatores, então a dor é o principal sinal, o principal sintoma que não está legal, e aí depois pode ser o inchaço, né? Pode ser, então a gente precisa entender primeiro de tudo e abraçar de uma forma, né, acolhedora esse paciente, tá? Porque dor de dente é ruim. Daí você fala, você está no seu consultório, 5 horas da tarde, você está indo embora, o paciente olha, está morrendo de dor, você pode beber, gente, o que vocês puderem, recebam, bem que, sabe, assim, se tiver uma periapical, um raio-x, por exemplo, eu no meu consultório só tenho aquele raio-x periapical, pequenininho, não tenho para fazer tomografia, mas assim, o que eu consigo fazer, lógico, se não está ali a causa, se às vezes a dor é muito generalizada, pode ser os negócios, a gente não tem como, vai ser só de você atender e muitas vezes falar assim, ó, você está com muita dor, que eu preciso, não vou poder abrir esse dente, senão não sei qual era, né? Medica, passa ali um dipirona de 1 grama, a dor é muito, muito forte, entra com um anti-inflamatório, o Paragesic, na verdade, ele é um anti-inflamatório, tá, gente? Ele não é analgésico, o pessoal usa como analgésico, mas ele é um anti-inflamatório da AIDS. Então, você pode falar, é muito forte a dor, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com o Paragesic de 8 em 8 horas, e aí a gente alivia essa dor um pouquinho aqui, vamos fazer um pedido de um raio-x, a gente vai avaliar e vai. Então, a gente precisa tentar entender e, naquele momento, fazer o melhor para que ele saia de lá um pouco mais confortável do que ele entrou, tá bem? Então, às vezes é um erro de técnica, né? Então, assim, a dor vem de por exemplo, tem um caso falando da harmonização, uma dentista que veio de fora, fez aqueles fios, eu acho que eu mostrei para as meninas da La Roque no semestre passado, que até foi a professora Soraya, né? Então, assim, ela fez um procedimento e aí fez aqueles fios temporais que são amarrados aqui, puxou e tal, ela toda puxadinha, lindinha e tal, e começou a inchar, começou a latejar, começou com dor, porque eu falo, os procedimentos de rock não tem dor, né? Começou a latejar, começou a dor, não sei o quê. Quando viu,
começou a inchar o olho também, então a gente teve que pensar em remover, teve que pensar em tratar. Então, assim, pode ter acontecido o que aconteceu por uma de alguma técnica. Então, a gente precisa entender o que foi. Seja na boca, seja na face, a gente precisa entender até para a gente poder tratar ou encaminhar. Ligar para um colega, ligar, né, para outro colega, porque eu falo, quando a gente troca experiência, todo mundo aprende, né? Então, assim, a gente precisa estar... E aí, uma coisa extremamente importante, gente, que eu considero extremamente importante é a inflamação e o organismo. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nesse organismo dessa pessoa que está ali com alguma inflamação, que chegou com inchaço, ou que seja ali, né, alguma coisa, está acontecendo uma inflamação. Quando a gente tem uma inflamação que começa um inchaço, o que está acontecendo lá dentro? Alguma coisa está errada, né? Está desordenada, né? Eu falo juntamente com o nosso sistema circulatório, que é onde circula o nosso sangue para o corpo inteiro humano, cabeça, coração, que vai bombeando o coração. Nós temos, paralelo a esse sistema, nós temos o sistema linfático, gente, que nada mais é que o nosso sistema de defesa, tá? Então, o nosso sistema de defesa é o quê? Todos esses linfonodos lá no corpo inteiro que a gente ouve falar que tem, eles têm um papel extremamente importante, que é filtrar todas as toxinas, todas as impurezas que o nosso sangue tem. Então, tá lá acontecendo o sistema circulatório do lado linfático, mas a principal coisa que está acontecendo dentro dos nossos vasos ali, dentro do capilar sanguíneo, do sistema linfático, são as pressões, a gente chama de hidrostática e osmótica. O que é isso, meu Deus do céu? Começa uma desorganização ali do organismo, no nosso caso na cabeça e no pescoço, em algum lugar, começa uma desorganização ali, e aí o tempo todo as pressões estão. A pressão de dentro do vaso, ela está querendo sair, a hidrostática. A pressão osmótica que está ali do lado de fora do vaso, que ali está o sistema linfático. Então a pressão que está lá fora está fazendo, então e aí acontece o desequilíbrio dessas forças ali internas, e aí começa a inchar, aí começa o acúmulo de líquidos, daí começa, então assim, é um aviso do nosso sistema linfático que algo não está legal. Mas, por exemplo, a inflamação também é um sistema de defesa para tentar exprimir organismos. É bom, isso, é bom. Só que quando ela se exacerba, ela pode sair de uma inflamação para uma infecção, né? Mas a inflamação é bom. Eu brinco assim, febre é bom, gente. É bom a gente ter febre. Porque os nossos soldadinhos de defesa vão lá, epa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Eu, para meus filhos, eu tenho 2 filhos, e eles, eu só medico para febre acima de 38. Por quê? Eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, a mãe desesperada, né? A mãe desesperada é aquela que já entope a criança de anti-inflamatório e antibiótico, não sei o que, não esperou nem 3 dias para saber o que é. Não sabe se é um vírus, não sabe se é uma bactéria. Uai, você não mata bactéria, você não mata vírus com medicação. E aí, aquele nosso negócio que a gente trabalha no laboratório, né, Jennifer? Que aí entra a resistência aos antibióticos. Daí você vê que daqui a pouco, em 2050, não vai ter mais antibiótico que faça. Por quê? Porque muito culpa disso, além de médico, também é do cirurgião dentista. Porque dele caneta para fazer receituário, né? Mas aí você falou, ela pode, a inflamação tá ali, e é bom que tenha, mas assim, quando começa, por exemplo, eu brinco, quando eu extraio um siso, quando eu faço uma cirurgia, ontem a minha paciente falou assim, ó, inchou um pouquinho, primeiro e segundo dia, ok. No terceiro dia, não pode inchar mais. No terceiro dia, ele já tem que ir desinchando. Então, a inflamação é boa, sim, porque aí depende de outros fatores que são do sistema imune de cada um, porque cada um vai ter uma resposta diferente. Eu posso fazer pode estar na mesma posição um dente ou tal, não sei o que, uma pessoa na outra pessoa, então às vezes a outra pessoa tem mais foco de infecção na boca,
sabe, a alimentação da outra pessoa não tá tão legal, o equilíbrio do pH. Então, assim, salivar muda, né? Então, assim, muita coisa envolve. A saliva, a gente sabe que tem uma função, né? E ela também, uma das funções dela é de cicatrização, porque ela tem quase 95, 99% de água, mas ela tem ali um monte de enzima que ajuda nessa. Dizem que até uma das enzimas, a mucina e tem mais no colostro do leite da mãe, né? Colostro, né? Colostro, né? Algo assim, vocês entenderam. Tem o leite materno, mas tem aquele que sai os primeiros que tem mais essas enzimas. Então, assim, depende daí, a resposta dessa inflamação depende de cada organismo, né? Então a gente precisa estar atento, mas geralmente, assim, eu sei que se eu fiz um procedimento cirúrgico, inchou e tal, a volta e meia acontece aqui na Unic. Fiz uma extração do paciente, 3 dias depois está aqui. Às vezes a gente recebe em outra disciplina, né? Mas assim, aí muitas vezes continua sangrando, ou inchou e não parou, e aí muita dor, latejando. A dor é normal, se você vai pegar ali, você vai sentir dor, agora se não, não. Então a gente tem que estar de olho nesses pontos todos e principalmente, gente, olhar esse paciente como um todo, porque está acontecendo ali, mas pode acontecer, assim, está acontecendo dentro de um organismo, e cada organismo é diferente, tá? Então a gente precisa entender tudo isso. Por exemplo, ali existe a troca, circulação, e aí passa pelos capilares sanguíneos. A filtração não é toda a parte, não vou saber lembrar qual é a porcentagem, mas assim, não é todo o nosso sangue inteiro que circula no nosso corpo que passa pelo nosso sistema linfático, mas é uma porcentagem que o tempo todo está passando e o sistema linfático devolve para a corrente sanguínea. Então, assim, depende da pessoa, da idade da pessoa. Se é uma pessoa mais velha, por exemplo, a imunidade dela vai estar mais baixa. A gente sabe que as nossas células de defesa quais são? Macrófagos. A produção das nossas células de defesa. A produção. Os linfonodos. Os linfonodos. Os linfócitos T, né, que eles são produzidos nas medulas, dentro do osso, que leva daí pro timo fazer toda. A gente sabe que no idoso, até o timo, que é essa célula essa glândula, que recebe ali, o timo é uma glândula que recebe os linfócitos T e D ali, né? E aí ele distribui. O idoso, por exemplo, ele já tem diminuído esse timo, que criança e adolescente ele vai e cresce, e dali de 50 anos, 40 e poucos anos começa a diminuir. Não que não esteja funcionando, mas ele está muito mais devagar. Então, por isso que às vezes existe suplementação para o idoso, né? Para você, quando o idoso não come bem. Então, são N fatores. Mas esse sistema, essa resposta e principalmente o sistema imune diferencia de cada pessoa, de tudo que a gente come, bebe, quais são nossas, né? Então é uma mistura. E aqui, gente, na cabeça e no pescoço, então a gente tem linfonodo submandibular, linfonodo subcutâneo, tem os linfonodos na face, que eu fui procurar tem um atlas depois, se vocês quiserem, de anatomia 3D, bem legalzinho. Se você vai procurar, tem uns entre a maxila, entre os músculos ali, que eles só chamam de linfonodos faciais. Então, tá sempre cheio. Então, tá sempre trabalhando. Então, ele vai drenando para os maiores, os mandibulares, daí os claviculares. Então, e assim, se alguém já fez drenagem linfática, sabe, né? Começa do cabeça aos pés, aí tem os da virilha, então a gente tem vários. Então, eu brinco que nós palparmos, isso a gente aprende aqui, acho que vocês já ouviram, né? Então, nós palparmos a importância de palpar esse paciente que a gente recebe aqui. Se ele está com dor, principalmente se ele tem um dente inflamado, inchadinho, se está um dente aberto, palpa ali os linfonodos. Vamos saber se está com mobilidade ou não, vamos saber se está inchado, né? Se está dentro da normalidade do processo, porque isso aí a gente às vezes evita bastante coisa, tá? Então, assim, para um planejamento,
gente, nas urgências e na emergência, a gente precisa ter um raciocínio lógico, né? E também usar os exames que nós, odontólogos, podemos abrir mão. Às vezes o pessoal fala assim, eu vou fazer um raio-x, então manda uma foto. Não, gente, eu quero ver pessoalmente. A gente não consegue dar diagnóstico assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Avaliar clinicamente, né? Ver os sinais e os sintomas que esse paciente está tendo. E aí entra aquele monte de coisa lá. Fazer a radiografia, né? Fazer uma periapical. Quando pedir a panorâmica. E aí, por exemplo, saúde. Então, os testes pulpares, daí a gente entra na endodontia, porque é importante a gente fazer percussão, vertical, a percussão, vocês sabem, tem a vertical e a horizontal que a gente faz os testes, né? Então eu não vou nem entrar nesses detalhes porque vocês já viram com certeza na endodontia, tá? Então a gente precisa ir fazer os testes térmicos também. Quais são? Frio, né? Geralmente a gente tem no consultório o teste frio. Você pergunta pra pessoa, mas isso aí, ou se não tem nenhum edema, nenhum inchaço aparente. Isso aí dói com gelado, dói com quente, né? Dói com o quê? É só quando a senhora come ou dói parado. Não, então também algumas coisas nem entram na urgência e emergência, mas às vezes aparece pra gente, tá? Então a gente precisa unir o que eu brinco com os pacientes. Eu falo assim, não, gente, eu tô vendo aqui, mas eu brinco, eu tenho medo, mais medo que eu não vejo na vida em tudo que é, de tudo que é jeito. Então quando eu não vejo, eu tenho mais medo do que eu tô vendo, né? Então, os achados radiográficos, tá? Periapical, quando eu peço a panorâmica, então a gente precisa ver se é uma dor que aí tá tudo bonitinho ali, todo restaurado. Quando mês passado, eu pus uma provinha, não sei se das anos, vocês lembram que eu falei assim, não tinha cárie no 35, 36, 37, era uma dor difusa, não era uma dor localizada e tal, os testes de percussão, nada, já dei, não tinha nada. Então, o que poderia ser? Ninguém, paciente de 21 anos, poderia ser assim, estão vendo, entendeu? Então, assim, tá causando dor difusa, porque se fosse um dente localizadinho, é muito mais fácil. Agora, quando é difusa, gente, não vai abrindo tudo não achando que é canal, pelo amor de Deus, tá bem? Então, assim, a gente precisa fazer essa avaliação, então pensar que eu tenho bactéria, o produto que eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai sair um outro, vai. O produto que eu coloquei ali, vamos supor, gente, tá uma bactéria, depende desse meio, o produto é o meio, a boca da pessoa. Então tem gente que tá cheio de placa, de tártaro, gengivite, periodontite, e é o que a gente muitas vezes recebe aqui na faculdade. Então assim, a gente tem que entender que tem bactéria trabalhando ali, tá? E então a gente precisa prestar atenção nisso tudo aí. Muitas vezes a cavidade está aberta, tem canalículas de dentina exposta, então a gente tem que observar como que está esse sulco gengival, né? A extensão dessa infecção, se essa infecção só está localizada ou ela também está ficando difusa, no caso daquela senhora que chegou lá no consultório com já a face inteira inchada, de um dia para o outro inchou o olho. Então, tudo isso é um conjunto de coisas, né? Então, se vocês saírem ou entenderem hoje, para mim, que a gente entre em clínica, pelo menos vocês entendendo que a gente precisa conhecer um pouco mais do nosso paciente, porque é melhor a gente tratar quem a gente conhece, tá, gente? Tratar quem a gente não conhece, que a gente não sabe quais os hábitos, é muito difícil, trabalhar no escuro. E às vezes, muitas vezes, o paciente também mente, né? Sei lá. Canalículas de dentinários dentinários? Os canalículos dentinários, alguns canalículos dentinários ali, às vezes está exposto. Então, eu tenho que, no raio-x, eu tenho uma lesão apical, eu tenho uma, né? Essa lesão é radiolúcida, onde está escuro ali, é radiopaco, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes essa bactéria que está ali, que são, bom, eu de bactéria, eu até sonho com bactéria
tese disso, né? Então, são a minha tese do mestrado, nós testamos 6 bactérias em ambiente hospitalar que são mais resistentes em ambiente hospitalar e muitas vezes elas são levadas, gente, através de tubo orotraqueal. Porque, por exemplo, o paciente está ali hospitalizado, ele está na UTI, entubado, e aí, na verdade, precisa de ventilação mecânica e ele precisa entubar. E aí, muitas vezes, antes disso, não viram como é que está a cavidade oral, não fizeram por exemplo, a gente faz para cirurgia, clorecidina 0,12, já elimina ali um pouquinho, né? Já não deixa proliferar. Então, assim, muitas vezes essas bactérias são levadas lá para dentro. E eu brinco, uma bactéria do dente também pode ter levada. Se tem uma cavidade aberta, gente, essa bactéria ela pode ir para a corrente sanguínea. E ela não é da corrente sanguínea, ela é muitas vezes uma bactéria, um micro-organismo dali da boca. E aí ele é levado ao organismo. Então assim, como que morreu? Foi arrancar um dente, morreu. Gente, nós somos cirurgiões dentistas. Acontece com quem faz. Mas se nós nos prevenirmos, se eu sei que meu paciente tem hipertensão, diabetes, eu não faço, mas eu vou atender o quê? Por exemplo, vai ser antibiótico, né? Então assim, tudo isso a gente precisa pensar, tá? Então, que a gente pode, é uma raizinha, gente, você pode extrair isso aqui que ele tá ali. Não, é pra mim. Tá. Então, a gente precisa observar tudo isso. Então, a avaliação clínica mais de imagem. Então, a gente tem que ver a zona de infecção, a zona de contaminação. Esse canal aqui tá certo, gente? Não. Né? Tá muito errado. Porque ele tem, eu não sei se aqui é um algodão que foi parar no terço médio lá dentro. Eu não sei se é cimentação, se é butapercha que foi obturado o canal, mas aí o cara foi ninja, porque ele obturou só aqui, não sei. Não entendi, né? Mas então, aqui tá tendo uma zona de infecção, então tá acontecendo uma contaminação, e aí começa essa irritação e a zona de estímulo de dor do paciente, tá bem? Então, assim, o raio-x panorâmico ou tomografia, paciente chegou com dor de dente, gente, o que vocês veem aqui de diferente? O siso. Os dois sisos. Lado esquerdo morrendo de dor. O que é isso? É 18 e... Parece que está um supranumerário. Aqui não tá algo estranho? Do lado escromular ele tem uma imagem um pouco branca. Lá? Não. Aqui? Aí em cima, Aqui. essas raízes aí, São bem no dois cantinho. dentes, gente. São Supranumerário. 2 dentes. É o siso e mais um. A coroa desse aqui tá aqui, ó, pra cá. A raiz tá lá, né? E a coroa aqui. Esse aqui tá com a raiz aqui e deitado aqui pra cima. Então, muitas vezes a pessoa tá lá. E aí ele sentia a dor aonde? No último dente, né? Então, o último dente tá latejando, o último dente você quer, você vai bater a periapical, você só vê um tantinho aqui, assim, desse aqui, né? Aí você pode até dizer, dependendo se a periapical é boa, não, tem um siso aqui, alguma coisa aqui. Eu não sei se esse dente, pela tomografia, pela panorâmica, gente, eu não sei se esse dente que é um corte só, né? A panorâmica, o raio-x. Então, eu não sei se esse dente, ele tá ali na frente do último, do 27, se ele tá pra palatina, se ele tá pra vestibular, aonde que ele tá? Então, assim, a gente precisa daí da panorâmica. Tivemos a panorâmica, como que eu vou extrair esse dente? Será que eu vou conseguir extrair esses dentes sem mexer, sem abalar o 27 dessa pessoa? Então, aí a tomografia vai me dizer, né? Porque muitas vezes ele pode estar ali, ter formado ter encapsulado um pouco o 27, e aí tá bem próximo por conta do corte, a gente acha que tá tudo junto, né? Mas então são sinais, são coisas que a gente não vai ver, porque, por exemplo, aqui tá incluso, aqui tá coberto de gengiva, então aqui tá incluso também, a gente olha aqui, lá, às vezes você sente uma conchita, você não vê nada. Então, muitas vezes o paciente chega com uma dor que tá tudo restaurado, tá tudo bonitinho, e o paciente tá morrendo de
dor, gente, e a gente precisa ajudar. Então a gente precisa entender de onde está vindo e imaginar, às vezes, o que pode não ser imaginado. Pode você pensar que é besteira, mas pensa, poxa, pode ser. Às vezes tem siso, o siso está bonitinho, erupcionado, está em oclusão, os 4 sisos lá, mas começa uma dor, já tive caso, era um 5º siso lá, né? Então, assim, a minha mensagem hoje, que eu acho que vocês já viram urgências na endodontia, na periodontia também, o que é crônico, o que é uma periodontite leve. Tem pacientes que chegam, às vezes, com dor na boca inteira, com a gengiva daquele jeito, inchada. Então, a gente precisa só ter esse olhar atento, tá? E essa humanização, gente, atender o paciente realmente tentando entender a dor dele. Porque assim, ó, você vai passar uma medicação para ele vai embora. E se for alguma outra coisa que você não viu, que você não fez um raio-x ou você não pediu um raio-x, você vai passar a medicação, ele vai tomar, pode melhorar e aí daqui a pouco volta a doer de novo. Tá? Então, se vocês tiverem essa humanização, esse atendimento e pensar, a gente pensa junto. Olha, professora, isso, né? Isso, o professor Thiago vai estar junto, eu vou estar junto. Então, vamos junto aprender e ter essa visão, porque muitos daqui um semestre ou 2 estão terminando. E aí eu brinco, graças a Deus, gente, eu formei e eu sempre tive, e eu falo, meus professores continuaram me ajudando, porque quando eu tinha dúvida, lógico, hoje muito menos, mas aparece às vezes coisas que você nunca viu. Então, para quem que eu vou pedir ajuda? Para os meus professores, né? Então, tem desses 17 anos, 16 anos de formada para 17, então, volta e meia. O professor Fábio era um professor que estava comigo na graduação, que foi meu professor na pós-graduação lá no Hospital do Câncer, eu pedia muita ajuda para ele. Depois de uns cursos de cirurgia oral, maxilofacial, eu pedi ajuda do professor Thiago, sabe assim, então para a professora Ana Paula. Quando era canal, antigamente chamava a professora Alessandra, assim. Gente, é o que a gente pode ter de apoio, é a nossa casa, é onde a gente precisa ter esse contato e depois, dúvidas, a gente sempre vai ter aquele negócio, só tem na hora da prova, só tem na hora que vai atender. Muitas vezes hoje eu, como eu posso dizer que eu tenho uma experiência clínica boa, mas muitas vezes eu ainda pego um caso que eu fico na dúvida. Para quem encaminhar primeiro, planejamento de orto, de implante, eu sou implantodontista e chegou a fazer esse implante, eu vou tirar Não, eu vou falar com a ortodontista dele, porque ela tem um planejamento. Ele já quer tirar o aparelho, mas assim, né, então tem que vir aqui escrito. Então a gente tem que ter esse contexto geral, tá? Ali, avaliação e conduta, a gente precisa entender desses micro-organismos associados, né? Os fatores etiológicos, gente, às vezes vem com uma coisa ali que você não sabe, que pode ser da pessoa, pode ser predisposição, então a gente precisa entender que existem esses fatores etiológicos que são extremamente importantes. E aí, além dos micro-organismos associados, nós temos infecções que elas são mistas, né? Que ela pode estar ali de vários tipos de micro-organismos. E aí as medicações, né? Algumas a gente vai, acho que vocês já tiveram farmacologia também, e eu sei que sempre tem dúvida. Um livro muito bom que eu uso, Eduardo já tem... Andrade. Hã? Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, eu uso o dicionário terapêutico, que é uma das primeiras edições, mas agora tem uns outros que né, mais moderninhos, mas assim, ainda hoje muita medicação a gente consegue ali nesses dicionários terapêuticos, tá? Então a gente precisa saber medicar com parcimônia, gente, mas medicar sabendo o que é, porque não adianta você passar amoxicilina para todo mundo, não adianta você passar anti-inflamatório para todo mundo, sabe? Então a gente tem que pensar nisso aí. Então eu agradeço e eu digo, atenda o seu paciente como você gostaria de ser atendido, tá? Esses dois são os meus dois herdeiros daí, minhas riquezas nessa vida. E aí eu vou contar a história desses bichinhos aqui, olha gente, esse pequeno aqui tem 10, esse aqui tem 11. E aí o Davi, por exemplo, fui olhar e não nasce o primeiro molar desse menino. Tem a genesia, não tem, tá faltando, ele não tem 3 segundos molares,
só tem um de um lado, enquanto o outro tem dente a mais, o outro tem dente a menos. Então, assim, a gente tem que ter atenção a esses detalhes, saber, a criança também, adolescente também, às vezes chega com dor. Meu mais velho com 11, 12 anos para 12 anos estava tendo dor e a gente foi ver, estava com um dentinho extranumerário lá em cima. Então, assim, a gente tem que ter, né, ó, esse olhar integral, esse olhar completo, tá? Mas eu agradeço, fico à disposição de vocês, tá?